Nessa historinha de fundo de quintal, passeamos não por um lugar, mas por uma época. Tempo de engorda conta da fartura que chega com as chuvas de primavera no início de setembro e o que elas significam em especial para as aves. Um dia de chuva mansa, depois da dura seca do inverno, traz cores, cheiros, sons. O canto do sabiá barranco, como esse que a gente ouve, é para mim um dos sons da primavera. Ele talvez esteja comemorando o que vem pela frente. A chuva indica para os suiris ou aleluia, são esses cupinhos de chão, que é hora de voar e fundar novos ninhos. Para o mundo das aves significa hora de encher a barriga. Com a terra amolecida pela água da chuva, fica mais fácil para esse pica-pau anão barrado encontrar as larvas dos insetos. Mas nesse caso, as formigas sabem se defender e estão picando a ave. Já esse esquilinho, também chamado de caxinguelê, tem alimentação garantida pelo coqueiro jeribá. E ele come esse coquinho bem sossegado. As chuvas também estimulam os sapinhos a ficarem mais expostos, mas esse daí se deu mal porque um anu branco o encontrou. Mesmo assim, ele resiste a se tornar almoço. Não registrei a história até o fim, porque me chamou a atenção a outra ave desse mesmo bando que capturou uma tremenda caranguejeira que deve saciar sua fome por um bom tempo. Depois da refeição, o bando se reúne, tomando um solzinho e fazendo a higiene diária. A içá, forma alada da formiga, também recebe o sinal das chuvas para fazer a revoada. O João de Barro, além de muitas outras aves, aguardam esse momento para garantir a proteína para os novos períodos bem exigentes que vêm pela frente de reprodução e criação dos filhotes. Já essa ave, uma alma de gato, tem bastante trabalho para tentar consumir essa mamangava que ele pegou, que tenta se defender com as pernas, com as asas, mas acaba sendo consumida mesmo assim. E na falta de um guardanapo, vale limpar o bico no tronco mesmo. Para as aves que consomem principalmente frutos, como esse tiê preto, a maior dificuldade é a concorrência, mas a fartura é muito grande, tanto de amoras como de pitangas e muitas outras frutinhas silvestres. Na copa dessa tangueira, as espécies se revezam. O jacuz, o periquitão maracanã, com toda a delicadeza, vai tirando a polpa e descarta a semente, e logo pega outra fruta. Os frutos que caírem no chão não ficam desaproveitados. O sabiá branco vai aproveitar, tem o sabiá-poca também, que se diferencia do anterior pelo bico amarelo na época de reprodução. Tanto essas duas quanto várias outras aves vão recolher o que for possível. Pouca coisa sobra sem ser aproveitado. E esse sabiá laranjeira jovem, meio despenteado, se serve dos frutinhos nativos, que também são abundantes nessa época. Mas voltando à nossa pitangueira, os tucanos vêm buscar a sobremesa. E é tão simpático, parece que está sorrindo. Essa última espécie é um bem-te-vi rajado, uma ave migratória que chega por aqui no sudeste junto com as chuvas. Coincide justamente com a fartura dos insetos, que é seu alimento principal. Eu me surpreendi com o tamanho da presa que ele escolheu. Ele pegou essa cigarra e usou essa técnica de ir batendo para tentar se livrar das asas. No caso, ele nem conseguiu, mas engoliu com asas e tudo. Ele permanece aqui na nossa região até o início do tempo mais frio, quando ele migra de volta para a Amazônia. Essas são apenas algumas das muitas espécies que estão desfrutando a fartura de alimentos agora. Dá uma espiada no seu quintal e veja se encontra alguma ave se alimentando também por aí.